Meu nome é Maicon. Meu nome é Andriele e hoje vamos falar para vocês nossas considerações finais sobre o nosso intercâmbio aqui no Canadá. É isso, e a primeira pergunta que a gente vai responder é: por que nós escolhemos esse país aqui, o Canadá? Então, a gente já tinha vontade de vir no Canadá para fazer turismo e tudo mais, e a gente resolveu estudar um pouquinho a língua aqui, viu essa oportunidade, já que o idioma aqui talvez seja um pouco mais fácil de compreender do que o inglês britânico ou da Irlanda, tem menos sotaque, é mais informal e tudo mais. Então, foi por isso que a gente escolheu o Canadá para fazer isso, juntando o útil ao agradável. E além disso, tem a questão da proximidade com o Brasil. Então a gente tem um fuso horário um pouco menor, ou seja, é apenas 1 hora de diferença daqui para o Brasil. Fora isso também, ainda temos a opção dos canadenses ser muito receptivo a imigrantes. Eles são bem legais, né, André? Bem legais, bem legais. E a segunda pergunta que vamos responder é: como foram os primeiros dias aqui no Canadá? E aí, Mike, como foi pra você? Olha, os primeiros dias foram dias, assim, que eu posso dizer de adaptação. A gente chega na turma, a gente faz um teste de speaking. Antes de vir aqui também para a nossa escola, a gente faz ali um teste escrito e tudo mais. E você acaba conhecendo a sua turma. A gente não teve tanto tempo assim para adaptação. Eu acho que a André ele pode explicar um pouco mais como que foi essa correria. Mas assim, a gente está turistando e a gente também está estudando. Então, eu acho que o maior desafio nos primeiros dias é você perder um pouco da timidez, que normalmente a gente perde ali da 2ª para a 3ª semana. Só que a gente não tinha tempo. A gente só tinha 2 semanas de intercâmbio. Então, ou a gente se soltava ou a gente ficava sem conseguir ali falar inglês, né? Porque tem como você ficar totalmente quieto na turma, e a gente não queria fazer isso, a gente queria aproveitar cada segundo. Então, a gente chegou aqui na sexta-feira e a gente já chegou aproveitando o máximo ali, porque na segunda-feira ia começar nossas aulas. Então, como a gente tinha que misturar intercâmbio, né, o estudo com o turismo, a gente teve que fazer tudo meio que atropelado, então tudo na correria. Aproveitar cada segundo, então os primeiros dias aí a gente não tinha aula, a gente foi aproveitar os lugares para conhecer e tudo mais. E quando chegou na aula ali, ó, foi o primeiro dia, o Michael fez o teste de speaking, eu não fiz. Decidi começar lá, do básico mesmo, do comecinho. E, como o Michael falou, né, se soltar, tentar falar ali, para aproveitar o máximo que a gente podia, porque a gente só tinha 2 semanas de estudo. E outra pergunta que nós temos aqui é: qual foi o nosso maior desafio? É isso. O meu maior desafio aqui foi o seguinte: muitas das vezes eu queria falar, eu queria entrar em conversas mais profundas e eu não conseguia, porque eu não tinha um bom vocabulário. Meu vocabulário é muito curto. Então, por mais que você saiba um pouquinho desenrolar ali no inglês, você nunca vai conseguir entrar numa conversa profunda sem ter um bom vocabulário. Isso me incomoda bastante. E pra você, André? Acho que isso também faz total sentido pra mim. Não ter um vocabulário grande, isso atrapalha muito. Então, a gente, em vez de a gente tem uma curiosidade, né? De vez de a gente perguntar, a gente fica retido e guarda e fala: não consigo falar, então não vou perguntar. Mas também foi uma aula que a gente participou, que foi uma aula de speaking, onde estava todo mundo junto e não estava separado por nível, tipo A1, A2, B1, B2, não tava todo mundo numa sala só e todo mundo falando junto ali e o professor botando todo mundo falar um na frente do outro, conversando e escutando também áudios ali que tava tentando traduzir na hora. Isso foi desconfortável pra mim, porque eu não conseguia entender coisas que outras pessoas de nível avançado conseguiam. Então isso ali foi desconfortável e foi um desafio. Tem uma criança gritando bastante. Pô, aqui, tem uma criança, só mostrar um segundo aqui. Caraca, irmão, que moleque legal, cara. Que criança legal. Né? Mas é isso, gente. Vamos ter filho agora não, André? A resposta foi essa. É ruim não saber um vocabulário grande pra gente tentar se comunicar e perguntar coisa que a gente talvez tenha curiosidade ou queira fazer e não conseguir falar também. E isso também aí. Falar na frente dos outros ali, quando você não tem confiança, que é o que eu não tenho, é muito complicado também. Isso foi um desafio, mas a gente vai passando por cima deles. Como é que fala pirraça em inglês? Não sei. Seguimos, e a próxima pergunta é: o que mais gostamos? O que você mais gostou aqui nesses 16 dias que a gente está aqui, Michael? Eu acho que assim, o que eu mais gostei entre tudo foi conhecer novas culturas, tá? Conhecer novas culturas é algo bem legal. E acho que assim, eu não só conheci o Canadá. O Canadá foi incrível aqui pra mim, a qualidade de vida é absurda, o lugar é muito legal. Só que eu conheci um pouquinho da Arábia, um pouquinho do Japão, um pouquinho de Cuba. Isso foi incrível. Então eu pude ouvir de um japonês como que é o Japão. Eu pude ouvir de um árabe como que é a Arábia Saudita de fato, sabe? Não que a gente vê em livros e revistas. Isso pra mim é incrível, cara. Poder conhecer as culturas. Eu acho que faz todo sentido o que a gente faz aqui nesse canal é justamente isso. É mostrar isso, essas novas culturas. E pra você? O clima. Adorei o clima. Foi muito bom pra mim. Clima maravilhoso.
O clima do Canadá, só pra explicar, o quanto que ele faz ali? A gente pegou assim, ele faz muito mais negativo do que a gente pegou. A gente pegou 8 graus negativos aqui e hoje é um dia de calor, mas eu tô de casaco, mas se eu colocar o casaco eu não aguento. Eu gosto de climas mais assim, eu passo muito mal em climas quentes, como do Brasil, então eu fico mais moada, eu não fico tão solta, eu não quero fazer as coisas. O calor de 40 graus do meu Rio de Janeiro, às vezes me mata. E assim, por mais que esteja bem frio assim, eu acho que o frio é algo fácil pra você, né? Porque é só se... Porque assim, o calor, gente, pra mim, na minha concepção, é muito complicado porque não pode tirar roupa e andar. Frio, tu se encasaca, coloca ali e tu se sente confortável, ok. Agora o calor não, você tá suando, o cabelo tá grudando na tua cara. Não adianta, você pode colocar a roupa mais fresca do mundo que você ainda vai continuar com calor. Agora o frio não, tu vai lá comprar um casaquinho legal, coloca 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, tu vai dar um jeito ali. Agora o calor pra mim é mais complicado. Mas essa é a opinião da Andriele, né? É a minha opinião, gente. Eu sei que todo mundo tem opinião diferente, tem gente que gosta muito mais do calor do que de frio. É isso. E a outra pergunta aqui que ficou é: o que faríamos diferente? Eu vou começar. Eu não faria nada diferente, porque cada experiência é uma experiência. Então, se eu fizesse alguma coisa diferente, não ia ser desse jeito e tudo mais. E desse jeito pra mim tá ótimo. Tudo que a gente faz, a gente tem um aprendizado, uma lição. Eu teria outras lições se eu fizesse diferente. Então, pra mim, desse jeito foi muito bom. E pra você? Eu acho que... Eu não sei, eu penso em vários detalhes ali na sala de aula, que são detalhes mínimos, tá? Mas realmente eu não mudaria nada vindo pra cá. Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que o país foi uma excelente escolha. É o país assim mais em conta comparado ali aos outros países, como a gente informou. Então, se fosse para fazer diferente, a única coisa que vem na minha cabeça é escolher outro país. Mas eu não vejo para uma semana curta, um país melhor do que o Canadá pra gente escolher. Porque para brasileiro fica um pouco mais fácil. Ele é um pouco mais barato. Ele é mais barato que os Estados Unidos. E ele, cara, é um país que aceita bem os imigrantes. Então, assim, realmente não tem para falar um detalhe grande ali diferente. Seriam detalhes pequenos ali na sala. Tentar me enturmar mais rápido e tudo mais. Então, eu acho diferente mesmo, se for para dar uma dica, se enturma o mais rápido que você puder. E participa de tudo que você puder com seus amigos. E tinha que ser o Canadá, porque tinha que ser, na verdade, a gente já queria vir pra cá. Então juntou o útil ao agradável, acho que foi uma boa escolha. E foi desse jeito e foi bom, eu gostei. Outra pergunta é: qual conselho a gente daria para quem quer fazer o intercâmbio? Faça, simplesmente faça. Em qualquer país, em qualquer lugar, qualquer tempo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 1 ano, só faça. Qualquer experiência é válida, o intercâmbio é muito bom, você vai sair com uma experiência muito diferente. Qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer tempo vai te acrescentar em alguma coisa na sua vida, você vai voltar um pouquinho diferente. Então faça. Eu quero fazer no Canadá, eu quero fazer na Irlanda, eu quero fazer na Austrália. Faça, aproveite, curta o seu momento. Não vai assim, fulano acha que o Canadá é melhor para fazer intercâmbio, ciclano acha que... Não, faça o que você quer, faça o lugar aonde você quer, onde vai se sentir confortável, mas faça o intercâmbio. Eu acho que é uma experiência que quem puder ter na vida é muito bom ter. Durante muito tempo da nossa vida, né, a gente juntou muito dinheiro, para comprar casa. Não, né? A gente tentou pobre, fazer, né? A gente é pobre, tá, gente? A gente veio muito de baixo, a gente mora na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é um local bem pobre mesmo. E assim, a gente juntou muita grana da nossa concepção de vida ali. Juntou o que a gente conseguiu. Isso, e assim, a gente ficou tentando fazer isso e a gente sempre pensava assim, puta, mas esse dinheiro do intercâmbio dá pra comprar uma casa, dá pra comprar um carro, dá pra fazer muita coisa no Brasil. E o que eu falo para de pensar um pouquinho sobre isso, junta a grana e no dia que você conseguir ter essa grana junta, não fique pensando só no quanto que você vai gastar, mas pense também nas experiências que você vai receber. Eu acho que só acabando esse intercâmbio aqui que eu tô sentindo um pouco disso. Pense e o quanto é importante investir em você. Então o conselho que eu dou não fica sendo como eu fui durante muito tempo. Mão fechada, mão de vaca, não seja essa pessoa. Pense realmente no que você vai receber. A experiência, ela é incrível que o intercâmbio pode trazer pra você. Acho que o que o Mike quer dizer também, nesse resumo, não compre só coisas físicas, mas compre experiências. É isso. Exatamente. O Canadá atendeu suas expectativas ou teve algo diferente do que a gente imaginava? Pra mim, poder de compra, né? A gente já foi para os Estados Unidos antes e os Estados Unidos têm um poder de compra absurdo. E eu achei que o Canadá seria no mesmo patamar. E não é. O americano tem um poder de compra maior ali do que o canadense. O canadense tem um poder de compra maior do que o brasileiro, mas
não era uma coisa que eu esperava, né? Eu esperava que o poder de compra do canadense fosse um pouquinho maior ainda. Então isso foi o que eu imaginei e foi diferente, né? Ele ainda tem um poder de compra maior que o brasileiro, mas não tão quanto o americano. Pra você, Michael, o que você esperava e não foi? Como foi? Eu sou um pouco diferente da Andriele, eu gosto muito do jeito brasileiro, de se reunir, fazer um churrasco, estar junto à sua família. Eu amo isso, eu adoro poder eu gosto beber. De estar junto com a minha família também. Tá, mas beber com meus amigos, sabe? Eu gosto bastante disso. E o Canadá, ele é um país bem pacato. Você pode ver que a gente tá numa praça agora e é o local onde tem mais pessoas. E o que a gente faz numa praça no Brasil, eu sei, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente bebe, a gente brinca, a gente conversa, não só em praças, mas em bares, a gente frequenta muito isso. Na Irlanda é bem parecido com o Brasil nesse sentido. O Canadá é um país bem pacato, então isso me surpreendeu bastante. Mas assim, a qualidade de vida é absurda. É um local onde eu olhei e pensei assim, cara, realmente se eu morar um ano aqui, eu vou querer ter um filho amanhã. Porque no Rio a gente não tem tanto essa vontade. Mas porque, no caso, o Canadá ele oferece essa qualidade de vida muito grande ali para os canadenses. Porém, a cerveja aqui é super cara. É muito caro ter esse tipo de lazer parecido com o do Brasil aqui. O churrasco que você vai fazer, ele é barato, tá? Barato comparado ao Brasil, tá? Mas, cara, querer reunir os amigos, tomar uma cerveja, ir num pub, isso aí é caro, tá? Você vai voltar atrás aí algumas perguntas. O Mike falou que daria vontade de ter um filho, ele tava reclamando da criança fazendo pirraça. Ah, é? E a próxima pergunta aqui é: qual será o próximo destino? Então, a gente ainda não sabe, ainda não decidiu assim a risca, mas depende de algumas coisas, né? Se for para estudar um curto tempo, seria Filipinas, porque é um país considerado barato, fala inglês ali, talvez inglês também tranquilo ali de aprender, mais fácil e tudo mais. Só que o problema é a passagem aérea, que é bem puxada ali o preço. Se fosse trabalhar e estudar, já se fosse um tempo maior ali, Irlanda, não Dublin, porque Dublin eu vi que tem uma consideração muito grande brasileira, apesar que a Irlanda toda talvez tenha, né? Mas Galway ali talvez seria um lugar que a gente iria. Mas se fosse para passear só turismo, eu queria ir para África, para Botsuana. Eu sou doida pra fazer um safari e eu já tô com 30 anos e eu não sei se eu vou ter energia futuramente para fazer uma viagem como essa. E você, qual seria o seu destino? Pra mim tem duas opções, tá? Eu acho que assim, a primeira opção, o André já falou bem, se for pra estudar e trabalhar, eu não vejo hoje um lugar melhor do que Galway na Irlanda. Então já tá fechado, vou passar um ano, tá? Agora se for passar um curto tempo, eu gosto bastante da Filipinas, porque a Filipinas é um país barato, é muito diferente, eu não vejo quase vídeo nenhum de brasileiro lá, então vai ser incrível a gente ir na Filipinas, e a gente ouviu alguns vídeos de alguns filipinos falando inglês e parecia muito fácil, cara. Eles falam inglês bem fácil, porque não é o idioma oficial do país, mas todo filipino fala inglês, né, André? Então você lembra lá os rapazes, as meninas falando inglês bem bonitinho, bem devagarzinho, então achei bem legal. Eles são bem... A cultura é muito parecida com a do Brasil. Eles recebem bem as pessoas, né? E são calorosos assim também. Então acho que seria legal. Então, outro intercâmbio, Filipinas. Agora, se fosse para fazer turismo, sem dúvida nenhuma eu queria ir no Japão. Eu acho que é um país que eu quero muito conhecer. Eu acho que é muito influenciado pela cultura do que eu assisto, animes e tudo mais. Então eu sou bem influenciado pela cultura japonesa, apesar de ser um país muito caro. Por isso que é um destino que a gente vai... como eu disse, a gente não é rico, né? Então a gente tem que esperar muito, juntar muita grana para ir no Japão. Então não vai ser de agora, mas o Japão seria incrível pra gente poder visitar também. Então, esses dois países aí pra mim. Mas fica aí então, né? Dependendo do que a gente for fazer, Irlanda, ou Filipinas, Japão, ou África do Sul ali com Botsuana. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não é um fim, tá? A gente não vai finalizar, parar de fazer vídeo. Eu gosto bem mais de fazer histórias do que esse tipo de vídeo. Eu acho que esse tipo de vídeo vocês têm que agradecer muito a Andriele. A Andriele se esforça muito pra fazer isso aqui, ela estuda bastante antes dos vídeos. E a nossa jornada foi muito longa. A gente tinha jornada aí de 20 horas. Acordava 5 horas da manhã e dormia meia-noite. Mas foi muito importante pra gente, eu gostei demais. Então, quais são as considerações aqui? Então, a gente começou aí fazendo um vlogzinho por dia e tudo mais, mostrando como que foi, como que ia ser nosso dia e tudo. E a gente parou. Tem uns 3 ou 4 dias que a gente não fez, porque a gente estava vivendo muito esses dias, para conseguir trazer essa experiência também para vocês. A gente nesses últimos dias estava saindo com a galera, tentando falar ali, se comunicar, aprender, conhecer novas pessoas. Essa foi a nossa experiência, estamos passando isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A nossa férias está terminando, mas a gente vai ter mais ao longo do ano aí, espero que vocês tenham gostado. E dê dicas aqui, comentem o que vocês querem ver, quais as dicas que vocês querem receber, qual o lugar que seria legal da gente ir, comente aqui pra gente saber. E até o próximo vídeo. É isso, comentem a história de vocês, a gente adora ouvir isso aí, tá? É bem legal. Bye, bye! Valeu.